Graça e paz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês através do vídeo. Eu e Elisângela estamos sentindo saudades de vocês. Gostaríamos realmente de estar aí perto para abraçar a cada um e agradecer todo o apoio, todo o afeto, todo o carinho que vocês sempre demonstram para conosco. Somos gratos a Deus e a vocês por terem decidido continuar com o processo do visto. Isso alegra o nosso coração. E mesmo em meio a todas as dificuldades, nós cremos que Deus é aquele que pode e irá fazer o que for necessário para que a sua vontade se cumpra. O nosso Deus é um Deus de milagres. Eu não duvido disso jamais. E eu quero que você também acredite nisso. Eu sei que são momentos difíceis. Eu sei que são momentos pelos quais nós não queríamos estar passando. Mas se Deus permitiu que isso acontecesse, se Deus está permitindo vivermos isso nesse momento, nós às vezes não entendemos. Mas é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Eu creio nisso. E eu tenho certeza que todos nós, como igreja, sairemos dessa situação mais fortes, amadurecidos e mais abundantes da bênção do Senhor. Essa é a nossa primeira pregação por vídeo. Então, se houver alguma falha, vocês nos perdoem. Aquilo que não sair perfeito dessa vez, da próxima vez nós vamos tentar estar corrigindo e acertar. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Eu quero ler com vocês no Salmo 46, versículo 10. Salmos 46, versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim, nesse salmo. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Vamos orar? Pai Celestial, fala aos nossos corações essa noite. Nós queremos e precisamos ouvir do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amado, geralmente quando enfrentamos dificuldades, geralmente quando passamos por lutas, quando enfrentamos uma situação que não esperamos, a nossa tendência é ficarmos inquietos. A nossa tendência é nos agitarmos. Geralmente quando estamos preocupados ou nervosos, temos a tendência de falarmos muito. Sentimos às vezes a necessidade de colocarmos para fora aquilo que está dentro de nós. Então começamos a falar, a falar, a falar. É uma tendência natural nossa. Mas nessa noite, eu gostaria de falar para cada um de nós sobre este versículo que a palavra de Deus nos traz. Onde Deus pede para que nós venhamos a aquietar os nossos corações. Onde Deus pede para que nós possamos acalmar as nossas emoções. E saber de uma coisa, que Ele é Deus. Nós lemos aqui que Ele é Deus entre as nações. Ele é o Senhor de toda a glória.
Deus é aquele que detém todo o poder. Deus é aquele que detém o domínio de todas as coisas. E apesar de nós não entendermos e não termos a visão de tudo o que acontece, nós podemos descansar em uma coisa: a certeza de que Ele é Deus. E quando Ele nos pede aqui para que a gente se aquiete, para que a gente reconheça que Ele é Deus, Ele quer dizer para cada um de nós que nós precisamos confiar nele. Nós recebemos tantas notícias, passamos por tantas coisas todos os dias, que às vezes é difícil para nós aquietar os nossos corações. A cada instante chega novidade. Quando nós achamos que está tudo indo bem, daqui a pouco surge um problema. Daqui a pouco surge uma dificuldade. Aquele carro que nós estávamos andando estava perfeito, daqui a pouco ele quebra. As situações são assim, surgem. E nós às vezes ficamos tão agitados, tão inquietos. E isso rouba de nós a nossa paz. Mas a Bíblia fala para a gente aprender a ficar quieto. E o interessante é que também a palavra de Deus nos diz, lá em Zacarias, capítulo 2, versículo 13, o seguinte: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Quando nós ficamos quietos, nós vamos aprender uma coisa. Se nós aprendermos a ficar quietos diante do Senhor, nós vamos aprender a ouvir a voz dele. E essa é a dificuldade do homem. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos aquietarmos ou ficarmos quietos. Porque geralmente nós não gostamos de ouvir. A Bíblia diz no Salmo 81, 8, versos 11 e 13. Diz assim: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, me escutasse. Mas o meu povo não ouviu a minha voz. E Israel não me quis. Oxalá me escutasse o meu povo. Oxalá Israel andasse nos meus caminhos. É interessante que Deus fala que nós temos que ouvir o que Ele tem para dizer. Mas será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para nos dizer? Será que nós estamos dispostos a escutar aquilo que o Senhor está nos chamando a atenção? Até onde nós estamos prontos a fazermos isso? Geralmente nós não gostamos de ouvir, especialmente quando aquilo que ouvimos é contrário ao que pensamos. E essa é uma coisa interessante, porque todas as vezes que eu sou confrontado pela palavra de Deus, geralmente vou ser confrontado com coisas que eu não sou, com situações ou posições que eu tenho que mudar. E não é bom ouvir essas coisas. Sabe, nós precisamos aprender a ouvir o que Deus tem para nós. Porque quando ouvimos o que Deus tem para nós, começamos então a colher
o que tem de melhor para nós. Geralmente nós não gostamos de ouvir porque confiamos muito em nós mesmos. Nos achamos autossuficientes. É por isso também que não nos aquietamos. É por isso também que não conseguimos esperar. Achamos que somos nós quem temos que solucionar os nossos problemas. Achamos que somos nós quem temos que fazer todas as coisas. Por favor, entendam. Não estou aqui dizendo que devemos ficar inertes. Não estou aqui dizendo que devemos ser preguiçosos, omissos, não estarmos fazendo nada, esperando as coisas caírem do céu. Não. A palavra de Deus diz que a nós compete fazermos os planos. Mas o cumprimento desses planos vem dos lábios do Senhor. Então nós devemos fazer o que sabemos. Mas existem momentos em que nós não temos mais nada a fazer. Existem momentos em que nós não temos o que fazer. E é exatamente aí que nós temos que entender que chegou a hora de aquietarmos o nosso coração. E é exatamente aí que chega a hora em que nós temos que aprender a ouvir a Deus. E eu torno a falar, aí nós precisamos nos esvaziar da nossa autossuficiência. É muito difícil para nós reconhecermos que não podemos. É muito difícil para nós reconhecermos que não conseguimos em nós mesmos. É muito difícil para nós, às vezes, abrirmos mão da direção das nossas vidas. Mas Deus pede isso de nós. Deus quer que nós passemos não a confiar em nós mesmos. Desculpa. Mas que nós confiemos no Senhor. Sabe outra coisa também que impede a nós de ouvirmos a voz de Deus nos dias de hoje? São os muitos barulhos. São muitas vozes. São muitas direções. É interessante que hoje nós somos influenciados por uma série de informações. Nós vivemos no tempo da tecnologia. Olha aqui, eu falando do Brasil com vocês aí nos Estados Unidos. Como que a gente poderia pensar nisso há anos atrás? De uma forma tão mais rápida e simples como podemos fazer hoje? É incrível como que nós vivemos no tempo das informações. Agora aí no bolso de vocês tenho certeza, tem muito celular. Talvez alguns estejam até usando agora. Sei não, cuidado aí. Mas o interessante é que está no Vibracal, então fica chegando aquele monte de mensagem. E quando a gente termina um culto e a gente pega para olhar no nosso celular, nós vemos quantas informações nós temos. Nós vemos quantas notícias chegaram. Sabe, queridos, isso eu chamo de barulhos. Hoje nós temos muitos barulhos, muitas informações chegando até nós. E essas informações que chegam, às vezes, tomam conta dos nossos pensamentos. E nós começamos a ouvir tantas coisas. Nós ouvimos, às vezes, tantas pessoas. Nós ouvimos, às vezes, tantas direções ou interpretações daquilo que até mesmo é a palavra de Deus. E, de repente, nós não sabemos mais qual é a voz do Senhor. Porque escutamos barulhos demais. Sabe, queridos, é por isso que, às vezes, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos leva a passar por situações como essa que estamos passando.
porque Deus pega e nos leva para o deserto. Há um tempo atrás eu preguei aí na igreja que deserto é lugar de cuidado. Eu falei que quando estamos passando por provações e dificuldades, Deus cuida de nós naquele momento. Que às vezes achamos que estamos sozinhos e que fomos abandonados. Mas que Deus não nos abandona. Deus está sempre cuidando de nós. O interessante é que Deus às vezes permite e nos leva para o deserto. Porque somente quando estamos no deserto, sozinhos, sem barulhos, achando que estamos realmente sem ninguém a nos ajudar, somente nesse momento é que vamos começar a ouvir de verdade a voz do Senhor. Moisés teve uma experiência assim. Ele, depois de fugir do Egito, de ter matado uma pessoa, ele foi para Midian e ele ficou lá durante 40 anos cuidando de ovelhas num deserto. Era uma terra desértica. E foi exatamente neste lugar que Deus falou com ele. Foi exatamente no deserto que ele ouviu a voz de Deus de forma clara e inequívoca. Foi exatamente quando ele estava no deserto que a sarça ardente apareceu diante dele e ele pôde escutar claramente o chamado de Deus para a sua vida. Quando Elias entrou em crise, ele precisou ir para o deserto para que Deus falasse ao seu coração. Elias estava tão desesperado, ele estava tão aflito que ele chegou a desejar a morte. Mas lá em 1 Reis 19, versículos 3, 4 e 8, você vai ver que foi no deserto que Deus se manifestou a ele. Ele ouviu a voz de Deus quando estava no deserto. A Bíblia nos diz, lá em Lucas 1, que depois de 400 anos de silêncio, foi do deserto que veio a pregação, porque foi no deserto que João Batista foi levantado. É interessante que no deserto sempre se ouve a voz de Deus. Sabe, a nossa cultura hoje, essa cultura moderna que vivemos, nós estamos condicionados ao ativismo. Nós estamos condicionados a fazer. Temos que fazer. E nós esquecemos que na vida espiritual, às vezes não é assim. Na vida espiritual, nós às vezes temos que parar de fazer, parar de querer criar situações. Simplesmente precisamos parar e ouvir o que Deus tem para nos dizer, para sabermos a hora certa de agir. Hoje nós valorizamos às vezes tanto o processo da busca de Deus, que perdemos a visão do verdadeiro objetivo, que é achá-lo. A gente fica sempre buscando, fazendo coisas para buscar. Mas não paramos para entender que precisamos às vezes aquietar o nosso coração para verdadeiramente encontrá-lo. Ouvir a Deus gasta tempo. Ouvir a Deus gasta dedicação. Ouvir a Deus gasta e requer de nós comprometimento. E é por isso que é importante nós entendermos essa palavra. Nós como igreja estamos enfrentando esses momentos difíceis. Mas será que Deus não quer falar conosco através dessas situações? Será que esse deserto pelo qual estamos passando não é o tempo de Deus falar conosco? Não chegou o momento de nós, cada um de nós como igreja, aquietarmos o nosso coração e ouvirmos o que Deus pede de nós?
e ouvirmos que Deus pede de nós compromisso, dedicação, amor, zelo. Deus quer de nós o que há de melhor em nós. Deus pede de nós nesse instante é que nós venhamos a fazer exatamente o que Ele quer que nós façamos. E eu quero dizer a você que está aí, eu sei que é difícil, eu imagino que não é fácil não ter realmente a presença de um pastor constante na vida da igreja. Se fosse algo fácil e simples, não seria necessário a presença de um pastor. Mas a Bíblia fala que nós precisamos ter alguém para nos pastorear. Então eu imagino muitas situações de dúvidas que permeiam a mente de cada um de vocês e de todos nós. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, vamos nos aquietar e saber que Ele é Deus. Vamos descansar o nosso coração. Vamos descansar as nossas almas. E saber que Deus está à nossa frente fazendo tudo o que for necessário e é necessário. Vamos descansar os nossos corações e sabermos que Ele vai agir. Mas principalmente, vamos aprender agora como igreja também a ouvir o que Deus tem e quer para nós. Cada um de nós individualmente, cada um de nós pessoalmente, cada um de nós no nosso relacionamento pessoal com Deus. O que Deus quer de nós. O que Deus quer de mim. Sabe, eu tenho sentido nesses dias o que Deus quer de mim é que Ele quer que eu me dedique mais ainda. Ele quer que eu me consagre mais ainda. Ele quer que eu me doe mais ainda. Então, eu estou mesmo neste momento de deserto, aquietando o meu coração e aprendendo a ouvir a voz do Senhor. Aprender a ouvir aquilo que Ele tem. Porque com certeza Ele quer falar conosco. Ele quer falar com você. Ele quer falar sobre a sua vida. Ele quer falar sobre como você tem se relacionado com Ele. Ele quer falar como você tem se relacionado com seu irmão. Ele quer falar como você tem se relacionado com a igreja. Ele quer falar da necessidade de nesse momento estarmos unidos. Ele quer falar da necessidade nesse momento de estarmos coesos. De não nos deixarmos abater. De não nos deixarmos desanimar. Ele simplesmente está dizendo nesse momento para nós: ouça o que eu tenho para você. O que Deus tem para você. Não sou eu quem tenho o que dizer. O que Deus tem para você, Ele vai falar ao seu coração. Mas para isso é necessário que você aquiete. Para isso é necessário que você acalme o seu coração. Para isso é necessário que você ouça a sua voz. Você está disposto a isso? Você está disposto a ouvir o que Deus tem a dizer? Mas principalmente, você está disposto a obedecer o que Deus está dizendo ou vai dizer ao seu coração? De nada vai adiantar Deus falar se você não estiver disposto a obedecer. Igreja, deserto é lugar onde Deus fala conosco. Esses tempos que estamos passando, podemos dizer que são desertos. Estamos passando por lutas, por provações. Estamos orando para que a vontade do Senhor se cumpra. Eu creio que ela se cumprirá. Mas é necessário que o nosso coração se aquiete. Confie no Senhor. Não só em relação aos problemas e as dificuldades que estamos vivendo na vida da igreja, mas naquilo que você passa também na sua vida pessoal. Aquiete o seu coração. São tantas as dificuldades financeiras, físicas, são enfermidades,
são relacionamentos, são tantas as dificuldades que enfrentamos. Mas eu quero dizer, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquiete o seu coração. Busque ao Senhor. Ouça o que Ele tem para te dizer. E com certeza, você será abençoado. Vamos orar? Pai Celestial, que em nome de Jesus a Tua palavra ache lugar em nossos corações. Que o Teu Espírito fale a cada um de nós. E que toda agitação de nossa alma possa se acalmar. Que toda a inquietação dos nossos corações possam vir a ser abrandados. Que toda essa inquietação possa ser lançada fora em nome de Jesus. Ó Deus, que com um coração aquietado venhamos também a ouvir a Tua voz. Ensina-nos a ouvir a Tua voz. Nesses dias de hoje, de tantas vozes, ó Pai, ensina-nos a reconhecer a Sua voz. Ó Pai, e dai-nos a coragem, a disposição de obedecermos a Sua voz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Ó, não esqueçam, tem Fellowship Hall no final.